Você já se perguntou como é possível saber quem está na frente em uma eleição antes mesmo do dia da votação? Ou como candidatos e partidos decidem aonde investir tempo, recursos e mensagens? A resposta está nas pesquisas eleitorais. Elas são ferramentas essenciais para entender o eleitor e planejar estratégias políticas de sucesso. E hoje eu quero explicar para você tudo de forma muito simples de como funcionam as pesquisas, como contratar uma pesquisa confiável, o planejamento de uma pesquisa e quais são os principais tipos usados de pesquisas. Você já pensou em quantos passos existem entre a ideia de medir a opinião do eleitor e lá o resultado final de uma pesquisa? Bem, o processo básico de uma pesquisa eleitoral vai envolver definição do objetivo, ou seja, para entender se a pesquisa será de intenção de voto, avaliação de governo, opinião sobre temas específicos ou outro foco. Planejamento de amostra, onde a gente define o perfil de quem vai responder essa pesquisa, garantindo que o grupo represente de uma forma equilibrada toda a população do eleitorado. Aí entramos na coleta de dados com entrevistas presenciais, telefônicas ou online, aplicando questionários claros e objetivos. Tratamento e análise de dados para transformar as respostas em informações confiáveis e gráficos fáceis de interpretar. A divulgação dos resultados para que seja transparente, seguindo as regras legais e éticas. Cada etapa é essencial para que a pesquisa seja precisa e confiável. Mas como garantir que uma pesquisa seja confiável e não traga resultados distorcidos? Bom, ao contratar uma pesquisa eleitoral, fique atento a alguns itens. Por exemplo, reputação da empresa. Verifique o histórico, portfólio e casos de sucesso. Metodologia tem que ser transparente. Entenda como a amostra foi escolhida e como os dados foram coletados. Tamanho e representatividade da amostra. Uma pesquisa pequena ou mal distribuída pode gerar erros significativos. Clareza nos questionários. Perguntas mal formuladas podem influenciar as respostas. Prazos de entrega. Garantir que os dados cheguem no tempo certo para você tomar as decisões estratégicas. Seguindo esses critérios, você terá uma pesquisa que realmente te ajuda a tomar decisões aí inteligentes e estratégicas. Agora, seu objetivo não é só acompanhar a eleição, mas planejar ações aí durante todo o mandato. Como fazer uma pesquisa eficiente? Bem, aí o planejamento inclui definir objetivos claros, onde você tem que entender o que você quer medir. É a satisfação do eleitor? É a prioridade da população? Ou nós estamos falando de um impacto de suas políticas públicas? Depois você precisa definir o público-alvo correto, segmentar por região, idade, perfil socioeconômico, garantindo representatividade. Aí, selecionar a metodologia adequada. Vai ser uma pesquisa presencial, online, telefônica, dependendo do alcance e do objetivo. Preparar instrumentos de coleta. Os questionários têm que ser objetivos e imparciais. Analisar os resultados e gerar insights, ou seja, transformar os dados em decisões estratégicas aí para o seu mandato. Planejar a pesquisa corretamente é tão importante quanto a própria execução. Agora vamos falar um pouquinho dos principais tipos de pesquisa e suas aplicações, tá? Você deve conhecer aí os diferentes tipos de pesquisa e quando usa cada uma delas. Bom, vamos falar aí, uma pesquisa de intenção de voto. Ela vai te mostrar como os eleitores estão distribuídos entre os candidatos. E uma pesquisa de avaliação de governo. Bom, ela mede a percepção do público sobre o desempenho de um governante. E se eu fizer uma pesquisa qualitativa? Bom, eu vou aprofundar as opiniões, motivações e sentimentos dos eleitores.
geralmente com grupos focais ou entrevistas detalhadas. Uma pesquisa quantitativa vai fornecer dados estatísticos como porcentagens e tendências baseadas em amostras representativas. Cada tipo de pesquisa, cada conexão que você faz tem uma aplicação estratégica e pode guiar a decisões de uma campanha, de discurso, de priorização de recursos. Como vimos, as pesquisas, elas são ferramentas estratégicas, tanto para eleições quanto para mandatos. Não apenas números, mas elas são para suas decisões serem embasadas, para ter uma candidatura ou um mandato mais eficiente. Você quer aprender mais sobre como interpretar pesquisas e aplicá-las de forma ética e eficiente? Inscreva-se aqui nesse canal, ative as notificações e acompanhe os nossos próximos vídeos, onde vamos detalhar como ler e analisar uma pesquisa eleitoral para você obter insights práticos. Até o próximo.